Bom dia, oitavo ano. Todo mundo bem? Bom, para dar início à nossa aula de hoje, a tia queria que vocês abrissem o livro de vocês na página 264, onde vamos dar continuidade ao conteúdo que vocês vinham estudando, tá? Nós iremos falar agora sobre as glândulas. Tia, o que são essas glândulas? As glândulas, elas são estruturas especializadas na secreção de substâncias, tá certo? Essas glândulas, elas podem secretar essas substâncias dentro ou fora, tá? Do sistema circulatório, aonde a gente pode identificar dois tipos de glândulas. As glândulas endócrinas, que secretam essa substância dentro do sistema circulatório, e as glândulas exócrinas, que secretam essa substância fora do sistema circulatório. Além desses dois tipos de glândulas, nós também temos as glândulas mistas, tá? Vamos acompanhar aqui no nosso livro a explicação do que são essas glândulas endócrinas, do que são essas glândulas exócrinas e do que são essas glândulas mistas, tá bom? No caso das glândulas endócrinas, como a gente pode acompanhar aqui no nosso livro, as substâncias, elas são produzidas, as substâncias que são produzidas, né, por essas glândulas endócrinas são os hormônios, certo? Que esses hormônios, eles são secretados no espaço entre as células dos tecidos e posteriormente eles atingem a corrente sanguínea, tá bom? Por meio do qual eles são transportados pelo corpo. Então, nós vimos aqui que atinge a corrente sanguínea. Então, as glândulas endócrinas, como a tia havia falado, atinge a circulação sanguínea. E temos também as glândulas exócrinas, tá? Que essas glândulas exócrinas, elas têm pequenos ductos, tá? Que levam as secreções produzidas para o exterior do corpo ou para as cavidades deles, tá? Como um tubo digestório. O que são esses ductos? Esses ductos são canais, são tubos, tá bom? Essas secreções, tá? Que são secretadas pelas glândulas exócrinas, elas não são hormônios, certo? Elas não são hormônios, pois elas não atuam na coordenação dos outros órgãos e nem de tecidos. E também elas não são transportadas pelas correntes sanguíneas, tá? Bom, gente, no entanto, essas glândulas exócrinas, elas são muito importantes também, pois elas desempenham diferentes funções, tá? O nosso livro, ainda na página 264, ele nos mostra um exemplo de uma glândula exócrina, tá? Que é o caso da glândula lacrimal, tá? Porém, existem várias outras glândulas exócrinas, que ele cita como exemplo as glândulas sebáceas, tá? Que elas secretam o sebo, as glândulas sudoríferas, que elas secretam o suor, e as glândulas salivares, que secretam a saliva. Falando agora um pouquinho sobre as glândulas mistas, tá? Essas glândulas mistas, elas produzem hormônio, certo? E outras substâncias, que essas outras substâncias também são transportadas por meio de ductos, tá? Só fazendo uma breve revisão. As glândulas endócrinas, elas produzem hormônios e elas são secretadas também por meio da corrente sanguínea. As glândulas exócrinas, elas não produzem hormônios e nem as substâncias secretadas não são levadas por meio da corrente sanguínea, e sim por ductos, que são canais, tubos. As glândulas mistas, que a tia está falando agora, elas produzem hormônios, tá? E outras substâncias, e elas são transportadas por meio de ductos. Um exemplo de glândula mista é o pâncreas, tá? Bom, o pâncreas, né, como a tia está dizendo para vocês, é um exemplo de uma glândula mista,
ele produz hormônio, né? Que exemplo desses hormônios são a insulina e também o suco pancreático, tá? Onde a insulina ela é transportada por meio da corrente sanguínea e o suco pancreático é transportado até o intestino delgado por meio de ductos, certo? Agora nós vamos falar de algumas glândulas que são mais importantes, tá? No nosso corpo, que é o caso da hipófise, da tireoide, da paratireoide, das suprarrenais, do pâncreas, dos testículos e dos ovários, tá certo? Só que nós vamos ver isso passo a passo, tá? Vamos começar agora falando da hipófise, tá bom? Bom, meus amores, a hipófise, né? A hipófise ela é uma glândula endócrina, tá? Que ela produz vários hormônios, onde esses hormônios, eles atuam na coordenação de diferentes órgãos do nosso corpo, tá? Inclusive de outras glândulas endócrinas. Então, essa hipófise, ela coordena diferentes órgãos e também outras glândulas, tá certo? E por esse motivo, a hipófise, ela é chamada de glândula mestre, tá certo? A parte central do sistema nervoso, ele tem uma grande influência no controle da liberação dos hormônios da hipófise, tá? Nós iremos ver agora os principais hormônios que são produzidos por essa glândula, tá? Acompanhem com a tia o quadro dos principais hormônios que são produzidos pela hipófise na página 265, tá? Nós temos aqui os principais hormônios que essa glândula produz e aqui nós temos as principais ações desses hormônios, tá bom? Nós temos o hormônio do crescimento, que, como já diz, né, crescimento, ele estimula no crescimento e a divisão de determinadas células que compõem o corpo humano, como a dos ossos e as dos músculos, tá? Nós temos o hormônio estimulante da glândula tireoide, que, como o nome já diz, ele estimula a produção e a secreção dos hormônios da tireoide. Temos o hormônio folículo estimulante, que nas mulheres, esses hormônios agem sobre os ovários, onde há produção de gametas e de outros hormônios. Já nos homens, esse hormônio, né, ele estimula a produção de espermatozoide nos testículos, certo? Temos o hormônio luteinizante, tá? Que nas mulheres esse hormônio estimula o ovário a liberar o ovocito, gameta feminino, e a produzir determinados hormônios. Já nos homens, esse hormônio LH, ele estimula o desenvolvimento dos testículos e a produção de hormônios secretados por esse órgão, tá bom? Temos o hormônio prolactina, que esse hormônio, associado a outros, estimula a produção de leite nas glândulas mamárias. Temos o hormônio ocitocina, tá? Que estimula a liberação do leite produzido nas glândulas mamárias e, além disso, durante o parto normal, a ocitocina estimula nas contrações do útero, necessárias para o nascimento do bebê. E temos o hormônio antidiurético, tá? Onde esse hormônio ele age sobre os rins, nos quais estimula a reabsorção de água. Como consequência dessa reabsorção, menor volume de urina é formado. Bom, gente, esse hormônio do crescimento, né, GH, que ele é produzido pela hipófise, ele age sobre diversos tecidos do corpo humano, tá bom? Só que é nos ossos e nas cartilagens que o seu efeito ele pode ser percebido mais intensamente, tá certo? A tendência do nosso corpo é produzir maior quantidade de hormônio do crescimento durante a infância, tá?
Então, a tendência do nosso corpo é que esse hormônio do crescimento ele seja produzido, tá? Em maior quantidade na infância e venha a ter picos na adolescência, tá? Que é quando a gente consegue observar intensamente, mais intenso, esse crescimento do corpo humano. A produção e a secreção desses hormônios do crescimento não são iguais em todos os horários do dia, tá bom? A gente consegue perceber que em pessoas que praticam, que têm o hábito de praticar atividades físicas, podem influenciar na produção e na liberação diária desse hormônio do crescimento. Na página 266, nós temos um exemplo aqui da criança dormindo, tá? E esse exemplo, eles nos dizem que o hormônio do crescimento, ele é produzido em maior concentração durante o sono, tá? Então, é durante o sono que a gente produz em maior concentração esse hormônio do crescimento. Aí ele nos diz que cerca de meia hora após uma pessoa dormir, tá? Por isso que é fundamental manter a qualidade de sono, principalmente na infância e na adolescência, tá certo? Então, nós sabemos que é aconselhável, é o ideal que a gente tenha pelo menos 8 horas de sono, né? De um sono tranquilo. E principalmente na fase da criança e na adolescência, é que é de fundamental importância manter esse sono, esse tempo adequado de sono, tá certo? E embora esse hormônio ele seja relacionado ao crescimento, né, já que é o hormônio do crescimento, ele é produzido em todas as fases da vida, tá? Reduzindo com a idade, né, que chega uma certa idade onde esse hormônio para de ser produzido com tanta frequência, certo? E a deficiência desse hormônio, ele está relacionado a vários fatores, a vários problemas de saúde, como o aumento da gordura corporal, fadiga, né? Como a redução da massa muscular e da densidade óssea. E estudos, eles indicam também que eles podem estar relacionados à depressão, certo? Nós temos aqui na nossa página ainda 266 uma imagem, uma explicação onde nos diz que em algumas pessoas podem ocorrer alteração na produção desse hormônio, desse GH, tá? Vamos observar. Nessa ilustração, o nosso livro ele nos traz dados, né? Que até 2018, os dados comprovam que esse seria o homem mais grande, mais alto do mundo, tá? Com 2,5 metros de altura e que essa é a mulher mais baixa do mundo, com 63 centímetros de altura. E aí ele nos traz que o gigantismo, por exemplo, ocorre quando esse hormônio, esse GH, é produzido em grande quantidade na infância ou na adolescência. Como resultado, a pessoa cresce e apresenta estatura muito elevada, podendo alcançar de 2,4 a 2,7 metros de altura ou até mais, tá certo? E aí a gente vê o caso da mulher mais baixa do mundo até 2018, como os dados nos trouxe, né? Que nesse caso, a produção desse GH vem a ser muito menor do que a normal. A pessoa pode apresentar nanismo, resultando em baixa estatura. É importante ressaltar que esse nanismo, assim como o gigantismo, podem ter outras causas além da alteração na produção desse GH, tá bom? Entre elas podem estar características herdadas dos pais. Meus amores, na página 267, né? Ele nos traz umas curiosidades e umas explicações sobre o sono. A tia vai pedir que vocês leiam, tá? Essa página
para que vocês entendam um pouquinho mais sobre as fases desse sono. O porquê que esse sono ele é tão importante, tá? E a tia queria deixar para vocês hoje, para fixar um pouquinho do que a gente falou, né? Nós vimos o que é glândulas, nós vimos que temos as glândulas endócrinas, as glândulas exócrinas e as glândulas mistas, tá? E a gente começou vendo sobre as glândulas importantes do nosso corpo, como é o caso da hipófise, né? Que é considerada a glândula mestre. Nós vamos ver cada uma dessas glândulas, né? Detalhadamente. Então, a gente viu agora a hipófise. E para começar a fixar o que a gente viu, a tia vai pedir que vocês abram o livro lá na página 281, tá? E começa a dar continuidade, tá? No exercício que vocês já vinham fazendo antes. A tia pede que vocês respondam a página 281, questão 6 e questão 7, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. A tia quer deixar para vocês um grande beijo e bons estudos. Até a nossa próxima aula.